Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje, nossa convidada é mais uma mulher daquelas fortes, que representam mesmo as advogadas. É com enorme prazer que eu trago aqui doutora Amanda Kaiser. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Prazer é todo meu. Gratidão imensa pelo convite. Espero poder contribuir de forma singela com você e com toda a advocacia capixaba. Mas, sem dúvida, só o fato de você começar a trabalhar aos 15 anos já demonstra assim, um perfil daquela que gosta de trabalhar, que gosta de ter resultados. Conta pra gente como é que é isso. Eu venho de uma família muito simples, né? A gente estava batendo um papo aqui e é curioso porque eu sempre vi meu pai trabalhando muito. Meu pai era um comerciante, trabalhava viajando e ele sempre me inspirou muito de que trabalhar e correr atrás, ser uma pessoa nobre, reta, você consegue. E eu me inspirada nele, desde cedo eu via que eu podia ajudar os meus pais, que por ser de origem muito simples, eu poderia contribuir com eles, com os meus irmãos. E assim eu fiz. A primeira entrevista que eu fiz aos meus 15 anos, eu entrei como estagiária e quando pude, né, assinar carteira, que alcancei a idade para isso, foi ali mesmo que eu assinei minha carteira, onde fiquei até concluir o meu ensino médio. Então, eu tenho um histórico de relações de trabalho duradouras. Normalmente eu entro como estagiária, me dedico muito para romper vários paradigmas, né, sociais, inclusive, da mulher no mercado, muito nova no mercado. Sim. E, graças a Deus, tem funcionado. 22 anos de carreira. Nossa. Não de advogada, né? De advogada, quase 10. E na época de faculdade, você também trabalhava? Sempre. Pagava a sua faculdade, seu plano de saúde, tudo? Desde os meus 15 anos, eu custeio integralmente os meus estudos e a minha saúde privada, que para mim sempre foram prioridade. Que bacana. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns. É muito bom a gente escutar isso, esse valor ao trabalho, a importância, né? E certamente esses valores você está passando para seus filhos, né? É o que a gente pensa, né? De deixar esses legados numa sociedade difícil. Eu acredito muito que educar filhos hoje é bem diferente do que educar filhos na época dos nossos pais. Então, a nossa missão ainda é mais valiosa. E hoje somos mulheres também empreendedoras, né? Exato. Além disso, optamos por nos lançar no mercado de trabalho e equilibrar a maternidade com o trabalho fora de casa. A mulher não é mais exclusivamente provida pelo marido, muito pelo contrário. A grande maioria hoje contribui muito para as despesas de casa, com os filhos. E eu tenho um orgulho enorme de ser uma dessas mulheres. Ah, que bacana. E por que o direito? O direito. Eu sempre sonhei ser médica. É mesmo? Curiosamente, cheguei a morar no exterior para tentar a medicina, já que aqui a medicina paga, era fora da realidade dos meus pais. E para tentar a UFES, eu teria que estudar integral e não conseguiria trabalhar. O que não era a realidade lá de casa. Eu precisaria... Na minha visão, eu tinha essa missão de ajudar os meus pais e continuar trabalhando. Então, eu tenho 2 tias que moram fora. Fui morar com elas para tentar uma faculdade fora que custava muito menos do que aqui. E não funcionou, tivemos um contratempo de família, uma tia minha acabou ficando doente, eu precisei me dedicar à saúde dela e auxiliá-la em outro país, longe da família. Então, foi um apoio, eu digo que foi de Deus, providência divina, ter me levado para lá. E voltei para o Brasil 1 ano depois e pensei, qual faculdade eu vou fazer? Qual faculdade eu consigo pagar? E tentei comércio exterior, que era uma faculdade que tinha um custo que estava dentro do meu orçamento. E a única matéria que eu gostei de comércio exterior foi Introdução ao Estudo do Direito. Você chegou, então, a fazer comércio exterior? Na faculdade Pio XII. Iniciei, fui até o 3º período. E eu não tinha afinidade com matéria nenhuma, com exceção de Introdução ao Estudo do Direito. Eu falei, tem alguma coisa errada.
Conversei com os meus pais, meu pai ainda era vivo. E meu pai falou, filha, troca enquanto é tempo, você é muito nova. Ele sempre me apoiou muito. E falou para mim, eu sempre vi uma filha doutora, sempre te vi uma filha doutora. Se não for na medicina, que seja no direito. Ah, que lindo. Eu falei, pai, eu vou trocar. Troquei e tive uma afinidade instantânea com a matéria. E logo de início eu fui estagiar no fórum, fui indicada por um professor, que hoje é o meu sócio. Ele me indicou para um colega e eu acabei ficando do gabinete, do cartório, fui para o gabinete. Fiz gabinete e cartório por 2 anos, que era o período de estágio, né, no tribunal. Depois segui... Do trabalho? Não, de justiça. Tribunal de Justiça. Isso, eu atuava no juizado de Viana. Atendíamos uma população super carente. Eu tinha um prazer enorme de trabalhar. Eu me sentia quase uma defensora pública. Era muito satisfatório você buscar e pretender o direito para essas pessoas que se veem tão desassistidas. E dessa época, você lembra assim, de algum caso que realmente te marcou? Lembro de vários, e um deles, assim, de forma muito positiva, foi o juiz que eu trabalhava. Ele era um juiz muito atuante, né? Ele gostava de sentar e fazer as sentenças e proferia sentença em audiência. Isso marcou muito a minha carreira ali enquanto estagiária do juizado. E a outra situação foi atender uma senhora que ela foi ao atendimento quase não sentindo as pernas mais, porque um profissional da saúde que tinha feito um procedimento nela pelo SUS tinha esquecido um material interno. Uau. E aí foi um pedido de urgência e a gente conseguiu eliminar, depois uma indenização, tudo ali pelo juizado, sem assistência de um advogado. Nossa, que E bacana. essas pessoas, elas tinham uma gratidão tão grande pelo nosso trabalho, do estágio, da abertura do processo, do acolhimento, que pelo menos eu fazia questão de ter com eles. Eu acho que essa é uma referência para toda a advocacia, acolher o seu cliente, porque a gente trabalha com a dor deles, né? E essa situação me marcou muito. Essa senhora com dor, com febre na minha frente. O que eu posso fazer por ela? Eu vou dar o meu melhor por ela. E depois ela voltando lá, dizendo que conseguiu o êxito do teto do juizado na sentença, porque a situação realmente era gravíssima. Foi muito satisfatório. Ai, que lindo, que bacana. E aí você, depois que se formou, foi direto para o escritório fazer... você foi para algum escritório ou continuou em poder público? Como foi? Eu fiquei os 2 anos de contrato de estágio no tribunal, através dessa atuação em Viana. Depois, esse juiz que trabalha em Viana assumiu a presidência da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, a AMAGES. E ele me fez um convite de ir para a AMAGES com ele, porque precisava de uma pessoa lá de confiança para cuidar da gestão da associação, financeiro, recursos humanos. E como ele já estava comigo há 2 anos no cartório e gabinete, confiava no meu trabalho, ele e a esposa dele, que também é magistrada, eles me fizeram esse convite e eu fui. Bacana. Então, eu sinto um pouco por não ter tido uma experiência anterior a isso em escritórios de advocacia. Eu acredito que para os acadêmicos é essencial. Eu tive uma pequena experiência em juizado, com abertura de processos, mas fiquei um pouco limitada. Não se compara a um estágio em defensoria, em escritório que você atua em diversas áreas. Então, eu acredito que é muito importante. E quando eu me formei, eu comecei a procurar emprego, porque, vindo da Associação dos Juízes, eu idealizava a magistratura, já que a medicina... tinha ficado para trás, ficou um sonho na caixinha. Realmente abracei o direito, ele me escolheu e eu já me via realmente na carreira. E por trabalhar muito tempo com os magistrados, eu acredito que de forma até natural, eles começaram a se tornar minha referência. E a experiência que eu tive no juizado foi com um juiz muito técnico, muito bom. Então, ele trouxe para mim esse exemplo também de carreira da magistratura como uma coisa muito séria e muito importante para a sociedade. E eu queria contribuir também dessa forma.
E negociei com ele. Falei, olha, eu vou me desligar da Magis, vou fazer o meu tempo na carreira jurídica, na advocacia, cumpro os meus 3 anos e vou começar a estudar para concurso. Para concurso, não. Para concurso, para magistratura. Para magistratura. Exato. E não pensava em seguir a advocacia. Falei, vou passar na OAB, fazer os 3 anos e volto para fazer a escola da magistratura aqui com vocês. Aí ele, não vai, fica aqui na Magis, cuida do nosso jurídico junto com o advogado. Mas, enfim, negociamos, eu saí. E quando eu fui advogar pela primeira vez, eu acredito que nunca mais passou pela minha cabeça a magistratura. É mesmo? Nunca mais. Eu me apaixonei pela advocacia. Que eu conheci o outro lado, né? Antes eu estava do lado de dentro do balcão. Atendendo advogados e as partes. Do lado de cá foi fantástica a experiência de poder pedir da forma que realmente o cliente precisa, conversar com o cliente no seu escritório, poder dar esse atendimento personalizado, muitas vezes atuar em negociações e evitar processos. Também tem isso. Eu gosto muito da área de negociação, então eu vi que a advocacia era muito mais do que uma OAB. Ai, que legal! E você se lembra, assim, do primeiro caso? Ou da primeira audiência que você fez sozinha, assim, como advogada? Eu me lembro de uma audiência que eu fui fazer sozinha e o meu chefe, à época, decidiu ir comigo em cima da hora. Eu já me sentia preparada, tinha estudado o processo, mas não deixava de ser a minha primeira audiência sozinha. Ele apareceu lá e eu achei que ele fosse assumir a audiência. Não. E ele é uma referência no direito do trabalho, né? Quando o juiz chamou as partes, os advogados, ele pode ir, eu vou te assistir. Eu acho que eu fiquei mais aflita do meu chefe estar me assistindo do que com o próprio magistrado conduzindo a audiência. Mas foi uma experiência boa. Não me lembro do resultado útil do processo, mas foi uma experiência que me trouxe uma adrenalina e que eu carrego até hoje. Eu acho que toda vez que eu visto a toga e enfrento uma sustentação oral, tenho que despachar com o desembargador, como fiz há poucos minutos, uma liminar. Eu acho que esse friozinho na barriga, inerente à profissão, de conseguir fazer valer o direito mais uma vez, é muito gostoso. E você lembra, assim, de algum caso que realmente te marcou? Algum caso que você se emociona? Você se emociona com seus clientes? Me emociono. Eu acredito que a advocacia me permite isso. Quando você está do lado do magistrado, você precisa ser imparcial, é necessário para julgar. Quando a gente está pelo cliente, é importante você acolher e abraçar a causa dele. Claro. Porque eu acredito que a gente consegue transmitir essa emoção e esse sentimento através da peça, através de um bom despacho, quando você... sem, contudo, perder a técnica. Sim, sem dúvida. Eu acredito que a gente precisa realmente saber enfrentar esses 2 sentimentos, né? De não esquecer que você está ali como advogado profissional, mas também acolher e abraçar o seu cliente. Mas já vivi experiências ousadas na advocacia. Conta pra gente aí. Conto. Uma delas que me marcou muito foi no início da carreira. Fica até de aprendizado para os jovens advogados. Eu acho que vale muito a pena, né? Contribuir com os colegas. A gente, quando está no início de carreira, traz muito da faculdade o sangue nos olhos, né? Da carreira, do advogado, querer fazer valer o direito. E no dia a dia, a gente percebe, principalmente com a maturidade profissional e também da idade, percebe que não precisa tudo isso. Muitas vezes, o menos, a mais discrição, o saber falar, o se posicionar faz toda a diferença. Tanto com o cliente, quanto em audiência ou no tribunal. Em uma das minhas idas ao tribunal, eu gosto muito de atuar em 2º grau, tribuna, sustentação oral, eu despacho com o desembargador, o ministro, eu realmente tenho um apreço por essa área. Audiência de instrução, eu gosto muito dessa parte comunicativa. Em uma das idas ao tribunal, a gente estava atuando em uma correição parcial,
por uma situação que ocorreu atípica no processo, ainda era oportunidade de recorrer e houve a liberação de um alvará. Então, o escritório prontamente se posicionou e, através de uma correição, que a gente entendeu ser a medida adequada à época, pediu a suspensão da liberação do alvará. E precisei fazer a sustentação no tribunal, quando, na oportunidade, me lembro como se fosse hoje, uma das desembargadoras, eu, de forma infeliz, por conta da inexperiência, logicamente, na carreira, e do nervosismo, que realmente toma conta da gente em algumas situações na tribuna, eu usei, de forma muito infeliz, a expressão suspeição. Isso teve um peso muito grande, trouxe um calor instantâneo para o momento da sustentação, e de forma muito direta, a desembargadora interrompeu a minha sustentação e falou: doutora, é pela sua aparência de jovem advogada que eu não vou determinar a prisão da doutora aqui diretamente da tribuna. Nossa. Para não encerrar aqui a sua carreira. Pois, caso contrário, eu faria. A doutora está afrontando o judiciário, a figura de um juiz. E, na verdade, não era aquilo que eu quis dizer, né? Eu quis dizer do curso de um processo, no alvará liberado muito rápido, que não poderia, tinha um recurso ainda pendente de ser protocolado, prazo vigente. Mas, diante da minha experiência, uma palavra errada mudou toda a minha sustentação oral, que, na verdade, foi interrompida. Eu não conseguia mais terminar a fala. Ainda bem que já estava no final. Conseguimos, tivemos êxito, mas foi difícil demais absorver aquilo como jovem advogada. E hoje, eu, de certa forma, agradeço pelo ocorrido, porque a gente tira um aprendizado e uma lição de cada erro que a gente comete, independente da profissão que a gente exerce. Mas na advocacia, lidando muito com o tribunal, audiências, juízes de vários perfis, a gente aprende muito a atuação no judiciário e da forma que a gente tem que se portar como profissional, até perante o nosso cliente, né, para manter um respeito recíproco em audiência. Claro. Não, mas imagino, né? E você ficou com medo de fazer a próxima sustentação? Eu fiquei com medo de sempre os meus processos caírem na mesma turma. Que tinha aquela desembargadora como votante, né? Ou como relatora, que eu teria que despachar com ela. E aí criou-se da minha parte, né? Esse receio. Hoje já ultrapassado, graças a Deus, mas é inegável que existiu. Claro! Até eu ficaria Olha, preocupada. Carla, foi difícil. Eu já vi colegas desistirem da advocacia por muito menos. É mesmo? Pelo trato dos juízes, né? Alguns realmente precisam melhorar. Acho que a nossa instituição, a nossa classe hoje está muito ativa em relação a isso, a OAB. Sim. Mas ainda precisa melhorar muito. Juízes mais novos ou mais antigos, você acha que são mais duros? Os mais antigos. Eu lido pouco com os juízes mais novos porque normalmente eles estão no interior, né? É verdade. Então, hoje eu atuo pouco em processos do interior, normalmente aqui na capital. Então, a gente acaba lidando com os juízes que já migraram do interior para cá, que são os mais antigos. E você lembra, assim, de algum caso? Justiça do Trabalho acontece muito isso, né? A testemunha fala uma coisa, chega lá e fala outra. Muito, quase sempre. Teve algum caso, assim, que você lembra dele? Ou até mesmo voz de prisão de testemunhas ou de parte reclamante? Já. E um caso super curioso. Não de prisão, porque o juiz, eu acredito que ele foi muito colaborativo com a parte. Ele pensou que aquela pessoa não era uma pessoa com a sanidade mental 100% em perfeito juízo. Ele foi ouvir uma parte, eu não me lembro perfeitamente da audiência, nem por qual lado eu estava. Já faz bastante tempo isso. O juiz começou a instruir o processo. Uma das testemunhas, o juiz perguntou se era amigo íntimo, inimigo, aquela pergunta clássica, né, fazendo o compromisso de dizer a verdade em juízo. E a testemunha disse que não era parente, nem inimigo de ninguém. O meu cliente veio no meu ouvido e disse: é sim. Eu não sei se era ele ou ela. É irmão.
Aí não é possível, né? Eu fiquei até constrangida de pedir pela ordem e falar, excelência, eu preciso arguir a contraditar essa testemunha, porque eu tenho informação de que são irmãos. Doutora, tem prova? Excelência, documento pessoal das partes. Quando ele pegou para ver, eles eram irmãos. Eram irmãos? E ele perguntou algumas vezes para a testemunha se era, e ela olhava para o juiz e falava que não era. Aí, quando o juiz pegou os documentos... Que não era mesma mãe, mesmo pai, irmãos biológicos. Minha senhora, eu estou vendo o seu documento. A senhora vai continuar negando para mim? A senhora pode sair daqui presa. Aí ela só faz... Eu acho que... Eu não sei. Para mim, não era uma pessoa realmente com a sanidade mental em perfeito juízo. E foi o que o juiz compreendeu também. Ele não determinou a prisão daquela pessoa, porque eu acredito que essa foi a leitura que ele fez. Não é possível essa pessoa confirmar para mim tantas vezes que não tem grau de parentesco, relação nenhuma, se eu estou vendo o documento. E dispensou a testemunha, continuou a audiência. Continuou a audiência com aquele clima e instruiu o processo, sem ouvi-la. Nossa! Foi uma situação, assim, atípica, né? Que a gente literalmente vê de tudo. Claro. Em audiência. Eles eram irmãos. Gente! É curioso. E você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos, minhas Dá joias. conta de um escritório. Dou conta de um escritório. Como é que é conciliar ser mãe, estar em audiência, fazer sustentação oral, né? E 2 crianças? Carla, esse foi o maior desafio da minha vida. Depois de perder meu pai, que foi um desafio pessoal, meu maior desafio profissional, sem dúvida alguma, foi conciliar a maternidade com a carreira. A advocacia é muito dinâmica, né? Sim. Então, exige muito da gente, sustentação, audiência, prazos. E quando eu iniciei no escritório, éramos apenas eu, meu então chefe e mais uma advogada. E muitos prazos, muitos clientes de partido. Eu fazia, em média, 5 prazos por dia. Nossa. Engravidei do meu primeiro filho, que hoje tem 7 anos. Meu marido trabalha viajando. Nossa, então é você. É. Minha rotina é realmente por conta do escritório e das crianças. E trabalhei durante toda a minha gestação até a véspera do neném nascer. Como eu optei pelo parto normal, eu ficava à espera do sinal dele. Trabalhei até sexta-feira, ele resolveu nascer no final de semana, de domingo para segunda. Então, eu trabalhei até o último dia, realmente, senão eu teria ido trabalhar na segunda. Nossa! E o médico já queria me licenciar, porque eu estava muito no final da gestação, com diabetes gestacional. Nossa. E a advocacia também traz essa ansiedade, esse estresse, né? Natural da profissão. Claro. A gente está sempre no corre. Lidar com prazos é muito difícil também, né? É uma missão diária. E deu certo. Aí o neném nasceu. Aí vem todo aquele puerpério, não quero fazer mais nada, quero viver para ele, que é natural. Sim. Eu digo que a maternidade não tem julgamentos, não tem certo, não tem errado. A mãe que decide pausar a vida profissional, que eu não vejo como se anular de maneira alguma. Não. Ela vai enfrentar dificuldades para retornar ao mercado. Inegável. Sim. Mas a mãe que decide fazer essa pausa é mais do que justificado. Sem dúvida. Eu acho ela muito corajosa. Mas tem a mãe também que se culpa pela pausa. Eu acho que a culpa é automática. Né? Você vai se culpar. Ou aquela que também não consegue pausar. Que foi o meu caso. Se Ela culpa precisa, também. porque ela precisa. Fala, não, mas eu quero trabalhar, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Se você para, Bem você colocado. se culpa. Se você continua, você se culpa também. Exato. Por colocar na creche, ou com babá, ou com a rede de apoio de avós e tios, quem quer que seja. Então, foi um desafio. Meu primeiro filho veio extremamente alérgico, demandava muito de mim, do meu marido. Atendimentos médicos, e consegui conciliar. Eu tenho uma gratidão enorme ao escritório que eu estou há quase 10 anos. Desde o primeiro dia de advocacia até hoje, eu estou no mesmo local de trabalho. Que bacana. E muito prazeroso saber que houve essa parceria do escritório, de forma muito colaborativa, me permitir a maternidade e continuar advogando. E à época eu ainda era seletista.
Eu tinha horário para entrar, para sair, amamentei. Eu consegui amamentar até 1 ano e 6 meses do meu filho, trabalhando. Então, foi realmente divino. Eu digo que a maternidade é um momento divino para a vida da mulher, do casal, né? Mas não foi fácil conciliar com a advocacia. Para a mulher, principalmente, está lá na audiência e precisa fazer a coleta do leite e estrutura para isso. E o filho e a creche liga. Meu filho foi para a creche com 4 meses e meio. Nossa. A minha culpa era enorme. Meu marido viajando, eu trabalhando o dia inteiro e o meu bebê na creche, que é um bebezinho. É um bebezinho. E eu, vai passar, porque eu não me via fora do mercado de trabalho, principalmente por ter começado tão jovem. Na minha você cabeça, tem uma história, assim, né? O trabalho, eu vejo assim, me corrija, para você é uma independência. Então, é difícil abrir mão. Muito. Né? Porque a garantia da sua independência tá em você. Está em mim. Né? É muito forte. Perfil também, né? Característica. Eu respeito todas as mães. Claro, não, sem dúvida. As que pausam e as que continuam. As duas são muito guerreiras, porque ficar com o filho em casa o dia inteiro é muito desafiador. Muito. Eu tenho exemplos na família. Eu falo que no currículo da mulher tinha que ter, né? Maternidade. Tinha que vir lá, ó, maternidade, né? Daquele trabalho que a gente tem além do trabalho. É verdade. E ele é full time, né? Full time. Full time. E é o melhor trabalho da vida, assim. É aquele que te recompensa, não é financeiro e nem precisa ser. Na verdade, leva toda a nossa reserva e leva feliz. E a gente continua sorrindo. É curioso demais. Não tem explicação, é muito divino. Desse jeito. Mas, enfim, acaba conciliando. Concilia. Desafiador demais. Cansativo. Nessa época que eu era seletista, eu me lembro de um caso super curioso. Meu filho, extremamente alérgico, o sono mais longo dele era de 40 minutos. Ele tinha um refluxo muito severo em decorrência de APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Depois de 1 ano e meio, a gente descobriu que era leite de vaca, ovo e soja. Então, a restrição alimentar dele era muito grande. Eu dormia pouquíssimo, janelas de sono, né? 40 minutos, ele já acordava e despertava. Então, as minhas noites eram praticamente despertando a cada meia hora, 40 minutos. Eu não conseguia tomar um banho de mais de 10 minutos, porque ele já estava perto de acordar de novo. Comida só gelada. Então, teve um dia que eu cheguei no escritório de manhã, a minha, então, colega de trabalho, ela me viu, eu cheguei a perder mais de 10 quilos nessa tentativa de conciliar, né? E dando conta, mas sacrificou, logicamente, minha parte física. Ela me abraçou e falou, pede demissão, vai para casa, você precisa descansar. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Aí ela, amiga, eu não sei como você dá conta. Eu falei, a gente dá. Você vai ter o seu e vai dar também. E hoje ela tem o dela, tá grávida do segundo. Nossa. E não se esquece nunca dessa fala. Ela, a gente dá conta. E é verdade, a gente dá feliz. E eu digo que o que a gente não dá conta é porque... Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Eu falo, não, como você dá conta? Não dou conta. E tudo bem que eu não dei conta disso, porque eu vou administrar de outra forma. Exato. E uma coisa muito importante, no meu caso, que hoje contribuo com a gestão do escritório, é aprender a delegar. Eu sempre fui muito centralizadora, principalmente por trabalhar há muito tempo, sempre fui de pegar e fazer. E aprender a delegar, qualificar uma equipe para isso. Hoje eu tenho advogados no escritório que fatalmente são melhores do que eu tecnicamente. Eu treinei tão bem que estão voando. Tem uma que a gente treinou tão bem, que hoje é uma grande amiga, que preferiu voar. Criou asas, voou e hoje está em sociedade com uma outra amiga. Então, eu acredito que faz parte da advocacia. Você estruturar uma equipe, valorizar a sua equipe, o escritório, colocar regras e delegar. Isso é tão prazeroso quanto criar o filho, né? Muito. Porque são outros pequenos filhos que você está criando, né? A responsabilidade é imensa.
Os prazos são filhos, os funcionários são filhos. E a gente fica... Eu falo que advogar, sendo mãe, é uma vida de equilibrar pratos. Com certeza. É o dia inteiro equilibrando. Com certeza. E quando eles vão ficando maiores, os desafios vão só mudando. Mas exatamente isso. Lá. Exatamente. Eu associo a maternidade aos videogames. Eles mudam só de fase. E vão ficando mais difíceis. Você gosta de videogame? Não. Não sou nem um pouco adepta à tecnologia. Estou precisando me aperfeiçoar nisso, utilizar um pouco mais a rede social, porque eu vejo os colegas advogados estão engajados, né? O nosso associado é brilhante nessa área de tecnologia, inteligência artificial. E eu admiro demais. Mas eu estou integralmente ocupada com outras funções que me demandam demais. A rede social tira... Eu diria que ela tira um pouco o foco da técnica, sabe? Porque ela demanda uma atenção, uma energia, um tempo, que às vezes você está ali e consegue produzir muito melhor se não estivesse aqui. Eu acredito. É mais um equilíbrio de pratos. Mais um pratinho que a gente coloca para equilibrar. Porque ela consome muito. Muito tempo, dinheiro. Exato. A preterição de uma técnica qualificada, de uma advocacia mais boutique, né? Mais artesanal. Mas eu acredito que ela veio para ficar. Não, sem dúvida. Então, a gente precisa aprender a conciliar mais essa novidade. Assim como a inteligência artificial também. Exatamente. São tantas agora, tanta opção. E a gente precisa filtrar o que realmente nos atende, o que não nos atende, o que é bom e o que não é. Né? Então, são as escolhas, né? São escolhas. Mas tecnologia dentro do processo. Como é que você vê isso? Assim, a produção de provas, sobretudo. Hoje em dia é um desafio, falo pela área trabalhista, né? Que aqui eu milito um pouco mais. Ela é necessária. A prova hoje ela é basicamente virtual. As pessoas hoje se comunicam através de rede social. Sim. Raramente hoje a gente recebe uma ligação. Quando recebe é de operadora de telemarketing ou banco. Então, as pessoas parece que se esqueceram de outras funções do telefone e basicamente se comunicam através de rede social, WhatsApp, Instagram. O próprio sistema do escritório, hoje em dia, a gente não liga mais para o colega e pede uma coisa. Eu lanço uma tarefa no sistema. Pronto. O colega executa e marca como cumprido. Eu vou lá olhar se fez. Sem sequer a gente trocar uma conversa. Por isso que eu valorizo tanto a equipe estar ali no dia a dia. Mas as provas, elas são delicadas, porque hoje, por conta da inteligência artificial e da facilidade de se manipular essas provas, elas estão perdendo um pouco o seu grau de confiança jurídica, de validação jurídica. Por isso que eu sempre recomendo, pelo menos na minha advocacia, eu uso muito a ata notarial. Isso é extremamente importante. Eu uso bastante. E a gente tem visto que os juízes têm se mostrado realmente bem solícitos ao recebimento e validação da prova com registro de ata notarial. Inclusive decisões em sentido contrário. Quando não tem ata notarial, a parte contrária impugnar e o juiz acolher a impugnação. Olha aí. Fica a dica, gente. Fica a dica. São muitas. Na prática, né? Precisa... A ata notarial é extremamente importante. Né? Nessa seara aí de tecnologia, do uso de provas, realmente... E as pessoas, às vezes, esquecem. Esquecem. E coisa simples. Para alguns clientes que eles têm uma quantidade muito grande de mensagens e de informações que estão no celular, por exemplo, uma troca de mensagens com uma outra pessoa, que aquela conversa toda vai servir como prova. A ata notarial é cara. Sim. Não são todos os clientes que conseguem fazer. Então, eu sugiro, nesses casos, o que também é uma dica, fazer a ata notarial das partes mais importantes, das provas que têm maior relevância
para o processo. Abrir a tela do contato da pessoa, tirar um print e, em audiência, pedir ao juiz para reconhecer, confirmar com a testemunha ou com a própria parte se aquele telefone é daquela pessoa. E a parte diz, esse telefone é meu. E aquela prova passa a ter um peso muito maior de validade. Então, a validação das provas hoje, a gente tem que ter muito cuidado. Porque conversas de WhatsApp hoje são facilmente manipuladas e alteradas através de sites, muitas vezes gratuitos. Exato. Aplicativos gratuitos. Exatamente. Agora a gente entra num momento de um bate-pronto. Eu falo, você me fala o que vem à sua cabeça. Ai, meu Deus. Estamos aqui. Vou até beber uma água. Nunca diga para uma advogada. Mulher ou advogado em sentido geral? Em sentido geral. Em sentido geral. Para ele nunca garantir ao cliente o sucesso do processo. Alvará é? Alimentos. Justiça é? Justiça é resiliência. É sagrado. O que mais te irrita num processo? Indícios de parcialidade. Nunca comece uma sustentação oral com? Excesso de prestígio aos desembargadores. Acho que o excesso. Processo físico ou eletrônico? Processo físico, eu sou das antigas, gostava do papel. Post-it, clipe, adorava. Mas o processo eletrônico, a economia disso no geral, o acesso da parte, conseguir um PDF completo, ter acesso ao seu processo inteiro. Então, eu digo até o acesso à justiça como um todo facilitou muito. Audiência virtual ou presencial? Presencial. Como você falou de papel, um livro que te marcou. E imagino que você gosta do livro papel. Gosto do livro papel. Um livro que te marcou. Supere o Não. Ah, bacana. Muito bom. Se não fosse advogada, seria? Médica. Amanda, foi um prazer recebê-la aqui. Todo meu, esse querida. bate-papo. A gente vê que você tem uma paixão pelo que faz. Tenho. E é humana com o que você faz. Parabéns. Muito sucesso. obrigada. Para nós, é um prazer tê-la como colega. Obrigada. Nada, obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir e compartilhar. E se você tiver uma boa história, é só escrever aqui embaixo que a gente quer saber também. Até a próxima.